Vinha FM, pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Começando o Fala Doutor aqui para você que nos acompanha no canal da Vinha FM. Seja muito bem-vindo, uma alegria ter você nos acompanhando aqui nas redes sociais, no YouTube e também na frequência 91,9. Já cumprimento aqui as nossas estrelas, eles que estão movimentando uma legião de seguidores e com certeza abençoando e ajudando muita gente. Dr. Hélio Arão Júnior e Dr. Francisco Rebouças, uma boa tarde para vocês. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Francisco. Boa tarde a nossa convidada, Cibele. Já tá aqui, né? O Guilherme não falou, mas ela está aqui hoje. Exatamente. Vai fazer o programa conosco. Ela fez o desafio da semana e está aqui com a gente. E hoje nós temos um tema muito legal. Nós vamos falar a respeito dos profissionais não médicos, né, que auxiliam, que tanto ajudam uma equipe multidisciplinar. Nós não caminhamos, ninguém caminha sozinho, né, em nenhuma área da vida. E principalmente na medicina. Nós precisamos de auxílio para que tudo funciona, tudo corra bem. Com muita certeza, até para quem nos acompanha saber a quem procurar. Você vai olhar aqui na câmera, aqui, ó, a Cibele está aqui atrás de mim e hoje ela ganhou o sorteio. A gente falou o desafio semana passada. Passei a semana, viu, doutor Hélio e doutor Francisco, respondendo assim: Guilherme, você está fazendo o desafio? Já eu respondo. Segura essa informação. E hoje a Cibele tem o direito de fazer a pergunta que ela quiser. O primeiro bloco aqui nós vamos responder perguntas da Cibele. Pelo amor de Deus, aí é corajoso. Se sou eu médico, eu falo, não, pergunta, mas assim, a gente vai ver, né? É isso aí, são os nossos mestres aqui. Doutor Francisco Rebouças, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Hélio, boa tarde, Cibele. É um prazer estar aqui novamente com os ouvintes e com a ouvinte aqui que ganhou o sorteio do desafio, né? E esse é um programa de saúde, né? Nós não combinamos nenhuma pergunta, nós estamos aqui para responder de uma maneira descomplicada as perguntas da Cibele, que eu tenho certeza que é de muitos ouvintes, né? E inclusive o tema que nós vamos falar da saúde nos profissionais não médicos foi pleiteado pelo próprio ouvinte, que fez alguns questionamentos a respeito de algumas áreas que nós falamos, e nós vamos lembrar aqui que esse não é um programa médico, ele é um programa de saúde, né? Então, além de responder as perguntas da Cibele hoje nós vamos falar o tamanho da importância dos profissionais não médicos na saúde como um todo. Com muita certeza. E ó, você que fica perguntando pelo WhatsApp, acontece o tempo todo. Gente, qual que é o número do Dr. Hélio Arão? Qual que é o número do Dr. Francisco? Eu preciso tratar com esses médicos tops. Então é o seguinte, primeiro passo, você tem que seguir seu médico. Você não segue eles nas redes sociais? Então abre aí seu Instagram, @Dr. Hélio Arão Júnior e @Dr. Francisco Rebouças. Você segue os dois lá, continua pegando as dicas que o nosso quadro aqui na Vinha dá pra você, mas lá é muito mais rico, porque lá você tá vendo o dia a dia dos doutores. E agora, cumprimentar a nossa ouvinte, Cibele. Obrigado por ter participado, que alegria ter você aqui. Eu sei que muitos ouvintes querem fazer o que você vai fazer aqui hoje. Eles querem perguntar tudo que eles puderem. Mas fica à vontade, a oportunidade é sua. E já eu quero saber se você fez o desafio. O pessoal já tá me julgando, porque eu vi pessoas me abordaram. Falaram, rapaz, você tá comendo pão, mas você não tinha falado que você não ia comer nada? Aí eu falei, não, peraí, dá um tempinho aí, gente. É que eu furei, eu não dei conta de fazer 100%. Mas eu segurei a maior parte, eu pude. Cibele, bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada a tutores, né, pela oportunidade. Realmente é um grande privilégio estar aqui com vocês, né, com os ouvintes da Vinha. E dizer que esse programa é uma bênção, não só para mim, mas para quem pode, né, acompanhar, né, a rádio também. Enfim, foi um grande desafio essa semana, sem dúvidas. Com muita certeza. Vamos então começar. Né? E ela é desenrolada, você viu, né? Aqui já chegou tá falando. Em casa. Eu acho o máximo, né? Porque assim, a maioria das pessoas fala assim, não, você não pergunta, não põe eu pra falar qualquer coisa não, que eu fico com medo. Aqui já chegou rasgando, não teve medo de nada, é isso aí, Cibele. Eu senti uma afinidade com o microfone. Tô achando que leva gente mais, né? Coisa boa. Cibele, então, conta pra gente como é que foi o desafio. Eu já me entreguei aqui, disse que eu não consegui fazer 100% da semana, né? Infelizmente. Mas eu consegui fazer. Então, significa que no zero eu não estou. Com você, como que foi o desafio? Claro, compartilhar com vocês, né, essa experiência. Então, assim, na verdade, eu já tinha feito isso há um tempo atrás. Então, pra mim, não foi complicado fazer novamente. Não é novidade pra você. Não é novidade. E eu senti vontade de fazer novamente porque eu percebi os benefícios que aconteceu no meu corpo, né? No começo não é fácil, realmente é muito difícil, porque é uma alegria, né? Comer não brinca, doce. Não. Vamos dizer Enfim, mas os efeitos não são tão bons, né? E
Da comida, Da né? comida, gente, da comida. Então, assim... Da falta dela. Da falta dela. É porque o nosso cérebro, ele é condicionado para usar a glicose como fonte Exatamente. de energia. Quando você corta a glicose, os primeiros dias são tensos, não são, Sibeli? Sim, principalmente, assim, a mulher, né, não sei se todas concordam comigo, mas a mulher chega nos dias, assim, de TPM, né, quer comer um doce, enfim, faz uma diferença bastante, é bem apertada essa parte. Eu não sei se cabe o que eu vou falar aqui, não, ouvinte, mas eu não sou mulher, mas eu acho que todo dia dá uma vontade de comer um doce, meu Deus do céu. O doce é interessante porque o doce ele libera a serotonina. E a serotonina é um hormônio que dá o prazer, né? E aí, quando você alimenta, né, com algo que é doce, você vai estar produzindo serotonina e seu corpo acaba dependendo daquilo. É a mesma coisa que acontece quando o atleta, ele pega o ritmo, ele cria o hábito, aí ele produz também esse tipo de endorfina cerebral e aí ele tem o prazer, por isso que ele vicia também na atividade física. Então nós temos que viciar naquilo que realmente é bom. Você viu? Ela teve a experiência dela aí. Foi ruim pro seu corpo? Não, de forma alguma, foi muito bom. Então, no primeiro, no segundo dia, a gente fica mais, né, com a necessidade de comer ali, mas a partir do terceiro dia em diante já não tem mais dificuldade. Então é bem tranquilo, é só ter a cabeça focada. Com certeza. Sibeli, você, te olhando aqui, eu sei que você é o tipo de pessoa que segue a dieta mesmo. Você consegue, né? Consigo. Eu olho pra Sibeli assim, eu vejo, porque ela parece muito também com a minha esposa, que consegue seguir a dieta igual eu nunca vi. Agora, olha pra mim. Você acha que eu dou conta de seguir a dieta à risca? Sei, acho que amiga, não, é o meu viu? maior Consegue. desafio. Eu consigo, eu sei que eu consigo. Não, mas Doutor Francisco. tem que ter posição. Tem que ter. Me ajuda, doutor Francisco. Como que eu faço? Eu faço parte do time que tentou, mas que vacilou demais. Como é que faz? No dia que você descobrir o segredo, você me conta que nós vamos ficar milionários. Tá certo. Restrição alimentar é para todo mundo, mundo. Se você acha que o doutor Aurélio, o doutor Francisco, qualquer médico, qualquer endocrinologista, qualquer médico da área nutricionista não sofre com isso, é uma mentira, porque a comida é prazerosa, nós comemos, tem o prazer dali do carboidrato, do açúcar no sangue, mas é cultural. Nós comemos na comunhão, nós comemos, isso é um hábito de sentar à mesa. O que nós precisamos, o que nós orientamos é algumas estratégia, alguns conhecimentos. Se você souber, você vai poder otimizar esses momentos e não gastar aquelas calorias, aquela ingesta de calorias em momentos indevidos, né? Sim. Isso é um grande segredo. É porque senão você acaba não vivendo. Por exemplo, nós vamos pra praia. Como que você vai pra praia e não aproveita? Não. Você tem um tempo de aproveitar com a sua família ali, o desfrute com a sua família. Então, o que a gente faz? A gente programa pra não gastar com aquilo que realmente não funciona. Aquelas calorias você economiza pra hora que, certa. Aquilo que realmente é refinado demais. Pra gente poder ter liberdade pra poder comer o que a gente quiser. Eu no respeito tempo muito, normal. Eu né? respeito muito quem conta caloria, quem vive com um percentual de gordura mínimo. Mas eu não sou assim. Né? Então, assim, eu não sou obeso, mas eu sou... Isso é minha vida. Igual o goiano, por exemplo, chegar numa pamonhada. Quem não participou de uma pamonhada? Pelo amor de chegar Deus. numa pamonhada e falar assim, olha, eu posso comer meia pamonha. Eu vou te falar quem que eu Não faz sou. sentido, né? Quem que eu sou na pamonhada? Na pamonhada tem um que fica com a escovinha tirando os cabelinhos lá ali do milho. Tem um cara que pega a palha pra escolher as melhores pra embalar a pamonha. Eu sou o cara que fica provando a massa. Testando. Eu falo, não tá bom de sal não, pode pôr mais. E ó, eu como a pamonha desde o início. Eu pego o milho ralado ali e vou, amigo. Realmente nós precisamos. realmente. Mas assim, ouvinte, eu sei que você se identifica comigo. Eu não tô sozinho nesse negócio, não. Não, é todos nós, né? Com São certeza. poucos que não gostam de comer. E também a gente não pode pôr uma lei, porque senão a pessoa acaba não vivendo. Nós temos que criar hábito de comer melhor. Mas um dia ou outro, não tem jeito. Tem que lembrar que a força do pecado é a lei também. Então se você for colocar lei em tudo, você não consegue viver sua vida. Ah, não, comi um pouquinho hoje, tudo bem, amanhã eu vou fazer uma atividade física e tá tudo zerado. Eu vou falar desse negócio da lei aqui já pra colocar a Sibeli pra perguntar, viu, gente? Hoje ela tá com a oportunidade, veio aqui pra estar conosco, foi sorteada. Mas esse negócio de proibir e aí dar força pra você falar, rapaz, eu nem gostava, mas agora que falou que não pode, parece Eu que quero provar. Parece que eu tô com vontade. Eu vivi a situação, verdade. comida japonesa. Eu nunca gostei. Aí um amigo falou assim, rapaz, não aprende esse negócio, não, que comida japonesa é cara. Mas foi na mesma semana, eu falei assim, deixa eu ver esse negócio, que eu nunca gostei, provei outras vezes. Foi provar, eu gostei. Eu falei, você tá de brincadeira Você não seguiu comigo. o conselho do seu amigo. Por quê? Porque ele falou, não mexe com isso. Eu nem queria saber de comida Isso é do japonesa. homem, da natureza. Não tem jeito. Exatamente. Sibeli, fique à vontade no nosso meio. Os doutores, doutor Hélio Arão e doutor Francisco Rebouças estão à disposição aqui. Perguntem, parece que você trouxe algumas perguntas aí.
Tem uma listinha aqui, Vamos lá. mas vamos No tentar. tempo que a gente Mesclando. tem. Fica à vontade. Isso, exatamente. Doutores, então, queria uma dica para quem tem refluxo, né? Quais os benefícios desse tipo de indicação para dieta para quem tem refluxo? Perfeito. O chamado refluxo, na verdade, todo mundo tem o refluxo. O que é o refluxo? É quando volta o conteúdo do estômago para o esôfago. O estômago é muito ácido. Para você ter uma ideia, ouvinte, a acidez do estômago ela chega a um pH de 2. É igual a uma solução de bateria, altamente corrosivo, né, em alguns momentos. Um pouquinho desse ar, só o estômago está preparado para esse ácido. Então tem um músculo na entrada do estômago e um músculo na saída do estômago para controlar esse ácido lá e que é muito importante na digestão. Ocorre que um pouquinho desse ácido sempre volta para o esôfago, isso é fisiológico, é chamado refluxo fisiológico. Quando esse refluxo provoca ou dor, ou sintomas, ou ferida, é chamado de doença do refluxo gastroesofágico. Aí é um problema e tem que ser tratado. E qual que é a base do tratamento da doença do refluxo? Baixar a acidez do estômago, basicamente com medicações, e evitar que o esfíncter esofagiano superior, o músculo do estômago, o músculo que divide o esôfago do estômago, fique relaxado. Esse músculo é que segura a comida lá embaixo. Isso, porque se ele estiver relaxado, vai voltar mais ácido. E aí a dieta tem um papel fundamental. A dieta não tem muito papel na acidez. Não vai mudar muito o pH. Mas no tônus do esfíncter, ela tem um papel importante. Então, Cibele, frituras relaxa aquele. Então, tudo que tem fritura favorece mais o aparecimento do refluxo. Outro exemplo, hortelã, chá. Por incrível que pareça, as pessoas vai tomar um chá, não faz mal, mas o chá, chamate, chás em geral e o hortelã relaxa aquele esfíncter. Então piora o refluxo também. Outras questões, bebida que tem gás. Mecanicamente o gás vai chegar no estômago e vai supitar, vai favorecer voltar aquele ácido. E várias outras medidas, por exemplo, comer e deitar. A pessoa que tem doença do refluxo, ela não pode comer e deitar, porque mecanicamente, pela gravidade, vai voltar. Então tem que esperar 2 horas para ter um certo esvaziamento gástrico para poder deitar. Então a pessoa não pode comer e deitar, que é um hábito que algumas pessoas têm. Evitar também, a hora que quando vai alimentar, beber bebida junto, né? Durante o processo de digestão ali. Isso atrapalha e ajuda a aumentar o refluxo. Agora tem uma outra coisa que o Francisco não falou, que auxilia demais na diminuição do refluxo, é o peso. Peso corporal. Quanto mais peso você tem, quanto mais gordinho você está, maior é a pressão que existe ali sobre o estômago. Isso acaba fazendo com que o esfíncter já está falhando. A barriga ali, ela ajuda a pressionar. Ela pressiona e aí você acaba regurgitando mais. Isso é só você ver. O dia que você faz uma refeição copiosa à noite, você está lá cheio, empanzinado, igual o Francisco fica enfastiado. Aí isso volta. Igual eu volta. também fico. Aí isso volta. Toda, né, E aí, doutor? porque aí você sabe que quando você acorda com aquele ácido na boca ali, é o refluxo. Por quê? É o excesso do peso. Sim. Então, uma das medidas também é controlar o peso. Outra coisa é o tabagismo. Quem fuma, além de todos os problemas que o cigarro provoca, favorece o aparecimento do refluxo. E uma pergunta muito comum, e café? O limão, doutor? O limão. O limão não tem relação com o refluxo. Não tem. Café também não. Tem gente que... É porque o povo acha que o café tem. Tem gente que acha que é um pouco polêmico. Tem gente que fala que o café é ácido, né? Não, o café não tem influência com refluxo. Às vezes a pessoa joga na conta do café. Às vezes ela vai comer de manhã com um bacon frito, um pão com manteiga, um leite, aí come um cafezinho e vai, o meu café me deu refluxo, não posso com café. O café em si não tem problema, não. Pois. Agora, Francisco, aproveitando o que ela falou, e o leite na hora de dormir? Eu vou tomar um leite porque o leite, ele... Mas não pode, não? Porque o leite, ele melhora, porque ele melhora a acidez. Então melhora o refluxo, Francisco? Como é que é isso? Não, o leite não melhora o refluxo. E o leite, ele funciona no estômago como um alimento sólido. Se ele tomar leite à noite e deitar, vai piorar o refluxo. Meu pai. Porque é por causa do ponto de vista mecânico, mas ele não vai atrapalhar, não vai piorar o refluxo por causa da acidez do estômago. É porque as pessoas acham que você toma um leite, aí ele melhora. Não, ele faz piorar, porque ele vira ácido lático, faz piorar. Você tá doido? E aquele leite de magnésio, alguma coisa assim? Alguma coisa para combater a acidez? Isso assim, é um problema. Muita gente usa isso. Por que é um problema? Porque ele vai neutralizar na hora, vai dar um alívio momentâneo. Ele não trata a doença, ele alivia o sintoma.
baixa ali a acidez, melhora ali, mas vai estimular o estômago a produzir mais ácido e vai perpetuar o problema. Sim. Refluxo, quem tem doença do refluxo ela não tem uma cura, igual você está com uma infecção. Tomou o remédio, acabou, parou. Não, tem que ter controle. Não é que não tem tratamento, não tem uma cura com um remédio específico. Você funcional, né? Você vai ter que controlar. Nem todo mundo vai ter que tomar remédio a vida inteira, mas existe um tempo. Você faz um tempo com remédio, dieta, e depois vai desmamando. O objetivo do quem trata refluxo é o menor tratamento possível, desde que a pessoa fique bem. O que não pode é o refluxo ao longo da vida, porque pode ter... Refluxo não é uma doença grave, mas tem complicações potencialmente graves, estenose, estreitamento e até uma incidência de câncer ao longo da vida. Não sei se vocês sabem, o câncer que mais cresceu proporcionalmente, a incidência dele nos Estados Unidos, é o câncer de esôfago relacionado com refluxo. Ele cresceu na última década 600%. Nossa! Porque a população dos Estados Unidos ficou muito obesa, piora o refluxo e é um tipo de câncer que aumentou muito. Eu, inclusive, quero falar da voz já aqui, porque o refluxo atrapalha a voz também, né? Porque isso que o Francisco está falando é porque o ácido, ele constantemente ele volta, e aí o esôfago não está preparado, aí ele sofre uma alteração na parede dele. Mas vamos concordar, se ele falou que solução de bateria é ácido demais. Aí dá um negócio que chama esôfago de Barré. E isso é uma lesão pré-maligna. Não quer dizer, que senão o ouvinte vai ficar doido. Não quer dizer que ele vai ter... Esôfago de Barré, aí meu Deus, tô com câncer. Não é isso, ouvinte. Você que está aqui escutando, isso pode acontecer, não é algo que vai... porque você achou, você vai ter. Não é isso, porque senão a pessoa fica assustada. Se for no Google, então, já sei. Aí não. Aí você diz lá, esôfago de Barré, morri. O doutor deu 6 dias de vida pra mim, o Google. É sempre assim, né? Eu, inclusive, estou lembrando aqui, porque isso foi um otorrino e uma fono que me disse uma vez, a gente mexe demais com a voz, né? E aí falou, você tem refluxo, porque você acorda rouco. Acordava de manhã, a voz bem rouca, desse jeito assim. Exato. E aí era o refluxo. Você falou, a partir de hoje, refrigerante só 2 horas antes da refeição. Eu falei, nossa, eu tô perdido. E começou, não comer à noite, pra dormir tem que ser 2 horas depois de ter comido. E ainda tem umas medidas, né, posturais que você coloca para inclinar a sua cama ali de uma forma... Existem travesseiros para isso. É só que são desconfortáveis, né? Mas são medidas que naqueles casos extremos, vale a pena. E no último caso, né, Francisco? No último caso... Cirurgia de refluxo, ela foi muito feita no meados dos anos 2000. Teve um boom de indicação. Hoje equilibrou. E a indicação cirúrgica são casos de exceção. A minoria dos casos de doença do refluxo tem relacionado com cirurgia, principalmente aqueles que têm um defeito, uma hérnia de hiato muito grande e uma regurgitação muito importante, pode ser necessário cirurgia. A azia e aquela queimação são frutos do refluxo? São sintomas típicos do refluxo. O peito aqui começa a queimar e sobe até na garganta. O sintoma típico do refluxo tem sintoma típico e sintoma atípico. Quais são os sintomas típicos? O que o pessoal chama de azia, que o termo médico é pirose, aquela queimação, e a regurgitação ácida, como o próprio nome já diz, e uma coisa que chama disfagia, uma certa dificuldade para engolir. Sim. Esses são os sintomas típicos, mas o refluxo ele pode ter nenhum sintoma típico e pode ter só sintoma típico. Aí entra vários, que a acidez pode causar roquidão, desgaste do esmalte dentário, até halitose, dor torácica não cardia, sinusite, rinite, asma, enfim, tosse crônica. Despertar noturno engasgado, tem pessoa que acorda com... São vários sintomas atípicos. Pelo amor de Deus, dá um programa inteiro, só isso aí. Não, e sabe tudo, né? Vai, pergunta, Zibé. O Francisco, ele já ligou aqui a metralhadora dele, como sempre. Não, e eu já vou falar aqui, você que acabou de ouvir essa explicação, Céu não é do time do Omeprazol, a galera vai entender. E outra coisa. É o time do Omeprazol. Francisco, e que história, vou aproveitar, se fizer, eu vou tomar seu tempo aqui. O Omeprazol, o Pantoprazol, os inibidores de bomba, né, que são muito comuns e que você vai na farmácia, o farmacêutico te indica lá qualquer um desses. Pra cortar essa aí é pra cortar, na verdade, a acidez, né, pra bloquear a acidez. Saiu um trabalho falando que esses inibidores, eles podem dar câncer no estômago. Francisco, explica isso aí. Capciosa essa pergunta, hein? Então, assim, saiu não só esse do câncer de estômago, mas vários outros trabalhos, demência, enfim, são trabalhos... Mas esse é porque ele é muito comentado. Se você jogar na internet uso do omeprazol, vai vir o Google vai falar na hora, câncer de estômago. Na verdade, o nível de evidência é muito baixo. Provavelmente não. Mas, assim,
o que o ouvinte tem que entender é que o inibidor de bomba, ele não é um sintomático. A acidez do estômago, ela tem um propósito na digestão. Se ela se habitua e não faz os outros tratamentos dentro de um programa, quando você tem um tempo de tratar, faz uso indiscriminado do inibidor de bomba, você vai baixar a acidez do seu estômago. A bomba, no caso, é essa acidez. Não, a gente fala inibidor de bomba de prótons. É bom, esse aí é um detalhezinho. Desculpa o termo médico. É um detalhe. É um remédio que baixa a acidez, os prazóis da vida. Sim. É um remédio que baixa a acidez Aí do faz estômago. sentido, que você come num rodízio carne. Como é que você vai digerir carne se não tiver um ácido? Não, a bem carne potente? só é digerida ali no estômago. O que acontece? A pessoa, às vezes, o alimento mal digerido no estômago, ele desce pro intestino e apodrece. Vai apodrecer, fermentar, produz Sim. gás. Então tem pessoas que têm distensão abdominal, dispepsia que a gente chama, dor, barriga inchada, e às vezes está relacionado ao uso indiscriminado do omeprazol. Então, assim, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, são medicações que são muito importantes, mas não são sintomáticos. Não é um remédio que, tô com dorzinha, vou tomar. Não é um remédio para um uso indiscriminado, porque a acidez, ela pode estar prejudicando o refluxo, mas ela existe com um propósito. Então, nenhum remédio é bom você tomar sem uma indicação precisa. Eu tô falando, eu fiz essa pergunta porque as pessoas, elas têm lá uma azia, uma pirose, um sintoma do refluxo, ou mesmo uma gastrite, e ela vai na farmácia e fala assim, olha, eu quero um omeprazol. E aí ela faz esse hábito, porque realmente melhora. Sem saber também que realmente vai melhorar. Naquele primeiro momento ali ela vai melhorar, mas ela não sabe. Quanto tempo ela vai precisar de usar? Realmente ela tem só uma pirose, ela não tem uma úlcera, ela não tem uma causa. Então precisa de tratar a origem. A gastrite pode ser uma bactéria, pode ser um anti-inflamatório que ela está tomando. Então ela pode até tomar ali. Aliviou? Não, pera um pouquinho. Voltou esse sintoma? Eu não vou me automedicar, eu vou procurar uma pessoa que vai me olhar. Um gastro, que vai fazer ali uma endoscopia ou o teste que ele achar necessário. Sim. Cibele. Vai, Cibele. Cibele Damasceno ganhou. Adorando essa. Gostou? Aí, aqui, nós vamos sortear mais gente, hein? Você que acompanha o Fala Doutor. Manda mensagem. A gente só não garante que todas as respostas vão ser dadas, porque o tempo é limitado. Mas vamos embora. Cibele, vai lá. Doutores, então, para a família participar desse tipo dessa vida saudável, de tirar, o que a gente faz para todos ficarem engajados aí, um motivador, ajudar? Isso aí na alimentação? Isso, em relação à alimentação. Olha só, a alimentação... Porque assim, só abrindo, porque às vezes a pessoa quer fazer essa mudança, né, de hábito alimentar, mas a família não acompanha, né? E fica aquela tentação ali na mesa, no café da manhã, no almoço. Mas você sabe aquela história que você não pode comer pizza, mas você tá passando na porta da pizzaria pra sentir o cheiro da pizza? Meu Deus. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer pra família toda participar é tirar da vista aquilo que realmente não dá pra funcionar. Tem porque que ser radical, não adianta, não. não tem jeito, não tem como você negociar com aquilo que é inegociável. Eu não posso querer que os meus filhos não comam errado e eu vou lá e deixo um pacote de bolacha na frente deles. Eu não posso querer que eles não comam um bombom, um chocolate e coloco lá na porta da geladeira algo pra eles comerem. Eu não posso cobrar dos meus filhos que não comam um doce de leite se eu coloco na porta. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para criar o hábito, é estimular os nossos filhos a alimentarem saudável, a nossa família alimentar saudável. Aí eu tenho que tirar da vista. Aquilo que realmente não funciona. Eu tenho que tirar deixar da casa. Espera só um pouquinho. Eu não quero que meu filho tome Coca-Cola. Então eu não compro Coca-Cola. Pronto. Não tem sentido. Porque se eu comprar, ele vai querer provar. E ele é criança. Então temos que tirar da vista. Tem que ser radical. Eu vou dar um exemplo lá da minha casa. A gente gosta de ter uma geladeira farta. Né? Todo mundo gosta, isso é cultural. Você abre ali, tá bem cheia, tem escolher, fruta, iogurte, o que Mas você eu quiser. descobri que isso não é saudável. Porque eu tenho uma criança, eu tenho um adolescente em casa de 12, uma criança de 10 e um de 6. E acaba que a gente querer que come saudável, acaba que ele vai escolher aquilo que é mais agradável para ele, né? Então uma coisa que a gente fez é tirar da vista e oferecer os alimentos mais saudáveis, né? E isso fez um resultado. Porque eu tenho uma criança que gosta de comer mais, tem uma que não come nada, que eu tenho que insistir para comer. A outra eu tenho que insistir lá devagar. Eu falei isso esses dias aqui na rádio, viu? Eu e meu irmão é outra história. E é interessante porque eu, em casa, eu já tenho um problema. A minha filha mais velha, que tem 10 anos, ela gosta muito de alimentar. Ela gosta de comer, e ela gosta de provar qualquer coisa. Só que ela tem um detalhe, ela tem um diabetes raríssimo. Então ela não é diabética daqueles que tomam insulina, não é tipo 1, é um diabetes raro. Então quando nós descobrimos isso com 6 anos... Aí naquele momento nós tivemos um start. E hoje eu agradeço
pelo fato dela ter, porque nós mudamos a dieta da casa inteira. Todo mundo tem uma dieta saudável. Porque isso aí ajudou pra mim, pra minha esposa, pro meu outro caçula. Esse caçula já é um problema. Esse aí, já pra comer, ele tem que olhar pra comida e falar, eu já comi isso? Só come o que ele já viu. Então é assim, ele não é daquele que prova. Então tem que insistir. Conhecer, só que lá em casa tem uma regra. Porque tem algumas coisas que a gente não tem como conceder abertura pros meus meninos. Todos os dias tem que comer 3 verduras. Legal. Tem que comer 3 verduras, porque eles têm que aprender. Né? Não, porque é o seguinte, a gente não aprende. Mesmo. A gente impõe, você sabe por quê? A pessoa só vai falar que ela não gosta depois que ela tiver alimentado daquilo pelo menos 15 vezes. Ela tem que experimentar. Aí ela fala, não, aí realmente... Porque você acabou de dar um exemplo. Eu não gostava de comer comida japonesa. É isso mesmo. De repente, eu aprendi a comer comida japonesa. Por quê? Houve um desbloqueio. Desbloqueio não, mesmo. houve aí um start e você começou a comer. E é isso mesmo. Então... Teve uma vez com um amigo meu, ele tava chupando um chiclete verde assim, ele falou assim, não, eu tô escolhendo sempre o dimento que a minha nutricionista mandou comer mais verde, né? Vamos dizer, geralmente esse tipo de mudança as pessoas querem. Mas 3 legumes por dia é um ótimo objetivo. Aí você fala assim, então eu quero comer saudável e comer colorido. Nem sempre. O menino chega lá com um confete. O confete. Olha aqui, ó, todas as cores. Não é assim. Sim. Nós temos que ensinar nossos filhos desde pequeno. Porque se a gente não ensina agora, lá na frente eles não vão ter um paladar para comer essas coisas. É verdade. Então a história boa aqui, só para finalizar essa pergunta, o doutor atendendo uma paciente, aí ela fala, doutor, meu filho não para de comer bolacha, eu não sei o que eu faço, já tentei ensinar. O doutor fala, eu tô chocado. Não tô chocado com ela comer bolacha, não. É que ela, só com 5 anos, ela já vai no supermercado e compra bolacha para ela. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, é verdade. Para um bom entendedor, né, basta só essa história. Não, agora, antes de você puxar, já puxou o intervalo, Sim. mas... E o leite? Nossa. O leite, o nosso corpo não foi feito para tomar o tanto de leite que nós tomamos. Né? Por isso que tem tanta gente tendo intolerância à lactose. Porque é um estímulo que o nosso corpo... Nós não somos bezerro. Nós não temos que beber esse tanto de leite que nossas crianças bebem. É o único animal do universo, né? O único ser vivente que bebe leite na fase adulta é o ser humano. Não é? E é um problema, né? É um O grande leite de vaca, ele é excelente pro bezerro. Ou seja, não sou eu e não somos vocês. Então é o seguinte, rápido intervalo no Fala Doutor, o assunto tá bom demais. Fica com a gente, Cibele Damasceno tá aqui fazendo as perguntas, foi sorteada, fez o desafio e você também pode participar pelo 9999-7225 ou nas redes sociais dos doutores, @Dr. Hélio Arão Júnior, @Francisco Rebouças, Dr. Francisco Rebouças. Entra lá no Instagram e a gente volta já já. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. De volta com Fala Doutor aqui na Vinha FM. Ouvinte, aqui é sempre um aprendizado. Eu nunca entrei nesse programa e saí sem aprender nada. É impressionante. Dr. Hélio Arão e Dr. Francisco Rebouças, os dois são posto de conhecimento. E hoje quem está aqui para explorar esse posto também é Cibele Damasceno. É nosso ouvinte, ouviu um desafio na semana passada, na quinta da semana passada. E é claro... ouviu, atendeu ao desafio e agora foi sorteada porque mandou o WhatsApp e participou. Se você quer estar sempre participando do programa, manda aí 9999-7225, que é o WhatsApp da Vinha FM, e é claro, manda também lá no inbox dos nossos doutores, tanto no Instagram da Rádio Vinha, que você pode encontrá-los lá, como também no @Dr. Hélio Arão Júnior e @Dr. Francisco Rebouças. Vamos voltar então. Cibele, você fez uma pergunta sobre refluxo, fez uma pergunta sobre saúde na família. O que mais você tem para perguntar para os doutores? Então, tem mais uma dúvida que eu quero tirar a respeito dessa mesma dieta com a restrição, né, de farinha branca, né, do carboidrato, se ela combina ou não com pessoa que tem diverticulite, que é o caso da minha mãe. Ela sofre um pouquinho com essa doença. E se essa dieta seria indicada para ela também. Eu vou só começar aqui, porque o Francisco tem mais conhecimento. Mas eu não percebo, em tudo que eu já estudei, eu não consigo ver uma dieta que realmente melhora o quadro de diverticulite. O que é a diverticulite? Diverticulite são... vamos falar aqui para o ouvinte. O divertículo são pequenos bolsões, saculações, como se fossem saquinhos, que por degeneração do aparelho digestivo, eles vão formando ao longo de todo o trato digestório. Pode aparecer em qualquer lugar do corpo, mas no intestino ele é mais comum, principalmente no intestino grosso. E ali, ele pode inflamar e causar a diverticulite, que é a inflamação do divertículo. Assim como tem uma apendicite, que é uma inflamação do lado direito, a diverticulite costuma ser a mesma inflamação do lado esquerdo. Eu nunca vi uma dieta
que realmente melhorasse o quadro de diverticulite. A gente falava muito no passado, não come tomate, não come o que tinha sementinha. A sementinha do a tomate. sementinha entrava lá dentro e inflamava. Né? Eu li um trabalho falando que isso é um mito. Então, eu não conheço, não sei se o Francisco conhece, alguma dieta que realmente vá melhorar a questão de divertículo. O que a gente sabe é que fibras, de uma forma geral, elas melhoram o funcionamento do trato gastrointestinal. Aumenta, melhora o bolo fecal. Mas fora disso, eu não conheço uma dieta com relação a isso. Você conhece, Francisco? Perfeito. Então, às vezes, isso é um tema que tem muita cultura envolvida, né? São mitos, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho inflamação do intestino, não pode comer isso. Só que existem várias inflamações de intestino. Por exemplo, tem pessoas que têm uma coisa chamada retocolite, que tem que evitar alguns medicamentos. Aí eu já falo, aí o médico falou para ela, você tem um intestino inflamado, você tem que evitar esses alimentos. Aí a comadre dela ficou doente e falou que está com a diverticulite, que é um tipo de inflamação do intestino. Que é a mesma coisa, não Fulana, não pode com isso e com aquilo outro. Então, são coisas diferentes, são inflamações diferentes, de origens diferentes. O Hélio explicou o que é diverticulite e realmente havia essa não pode industrializar, não pode semente, não pode... Mas isso não tem comprovação científica. O que tem comprovação científica é o seguinte, quem tem diverticulite tem que evitar ficar com o intestino preso. Porque parece que quem é mais... Parece, não é nem uma coisa muito evidente, mas é bom evitar. Quem tem obstipação, mais obstipação, tem mais tendência a formar o divertículo. Então a gente infere que formando mais divertículo, tem mais chance de ter inflamação em um desses. Então, o que a gente orienta é ter uma dieta mais laxativa. Essa é a única orientação que eu passo. Lembrando, ouvinte, que isso é a minha forma de tratar. Provavelmente tem outros profissionais, bons profissionais, que orientam uma outra dieta para diverticulite. Nada contra. Essa é a minha conduta baseada naquilo que eu li. E eu não costumo ser radical com dietas, a não ser que tenha um peso de evidência muito grande. O carboidrato simples, qual que é o problema do carboidrato simples? Não é a diverticulite em si. O carboidrato simples, nós falamos naquele problema da obesidade... Farinha branca, açúcar... Os açúcares processados, o açúcar em si, o açúcar refinado, arroz a branco, massa, porque são alimentos não existia. Pensa na época de Jesus Cristo, por exemplo. Da onde que tinha um carboidrato simples? Talvez no mel. Qual a dificuldade de arrumar aquilo ali? O mundo evoluiu para conseguir alimento para a população, simplificou aquilo lá. Só qual que é o problema do carboidrato simples? Ele vai ser absorvido no começo do seu intestino, do seu trato gastrointestinal, e o nosso intestino não foi feito para isso. Isso vai aumentar o pico de insulina, aumentar o armazenamento de gordura, aumentar a fome e vai entrar no ciclo da obesidade no mundo inteiro. Então o carboidrato simples tem que ser evitado. Mas igual a gente falou, é fruta, é frutose, é um suco. Deus fez o veneno do tamanho junto com o antídoto. Uma fruta, ela é perfeita, ela tem a quantidade de fibra suficiente para aquela quantidade de açúcar, da frutose dela. Porque a açúcar junto com a fibra tem um outro processo dentro do intestino. O que o homem fez? Tirou só o açúcar da fruta, jogou dentro da água, muitas vezes coloca mais açúcar ali dentro e ingere. Aquilo é absorvido no estômago e no começo do intestino. Toda a caloria sem fibra. E isso não é saudável. O problema do carboidrato simples basicamente é esse. Então não tem relação do carboidrato. O carboidrato simples ela pode evitar. Todo mundo pode evitar o carboidrato simples e vai ser um pouco mais saudável. Inclusive, esse negócio de intestino preso é bom para todo mundo, que você não fique o intestino preso, né? Para todo mundo. O hábito, assim, puxando um gancho, porque assim, é uma coisa muito comum, muito importante. O hábito intestinal, muitas vezes me perguntam, não precisa ser diário. Tem gente que fala, você não funciona todo dia o intestino? Não precisa ser diário. O que é importante? Não pode ser ressecado e nem ser acompanhado de esforço evacuatório. Pelo menos a cada, no máximo, 2, 3 dias, até 3 vezes por dia, até 3 dias sem, seria mais ou menos. O importante é o esforço evacuatório. E a obstipação crônica, ao longo do tempo, traz vários prejuízos, desde doença hemorroidária, fissura e até câncer. A pessoa fica até mal, não sei se vocês sabem de onde que vem a palavra enfesado. A pessoa tem enfesada porque ela tá cheia de fezes, ela não conseguiu, fica irritada, ficou obstipada, então fica aquelas toxinas circulando no intestino. E realmente dá irritação em quem tá com o intestino preso, né? E o que o Francisco falou, nós falamos
um programa para trás aí, a respeito da obesidade, que o obeso, ele é inflamado. É uma doença, a obesidade é uma doença e a pessoa fica sempre inflamada. E o carboidrato, ele é um alimento, né, o carboidrato, ele é um alimento pró-inflamatório. Então, toda vez que você está botando um carboidrato simples no seu corpo, você está aumentando o risco de gerar uma inflamação em alguma parte do seu corpo. E essa inflamação, ela pode desencadear reações no seu corpo e culminar com doenças. Então, o carboidrato, nós já sabemos que quando eu falo carboidrato, nós estamos falando do carboidrato simples, o ultraprocessado. Né? Ele, de uma forma geral, ele causa muitas doenças. Nós temos que fazer um programa, inclusive, falando sobre as doenças assim, causadas pelo carboidrato. Desde o Alzheimer, passando por inúmeras outras doenças aí. Eu entendo, o Guilherme Cibele, que a gente fez um desafio, mas é muito difícil você fazer um desafio, cortar tudo. Mas assim, não despreze os pequenos começos, né? Por exemplo, o cafezinho. Quem tira o açúcar do cafezinho já cortou muito carboidrato simples. Porque o café precisa de uma alta quantidade de açúcar para ficar doce. É verdade. E é toda questão de costume. Quem bebe refrigerante, alto teor de açúcar. Se a pessoa conseguir substituir o pão por outro alimento, já está diminuindo o carboidrato simples, né? Porque ela vai ficar sem comer e às vezes com o tempo ela vai melhorando. Aí vamos depois, qual que seria o próximo passo? Colocar um carboidrato só na mesa. Aquele hábito do goiano, eu lembro que quando meu cunhado veio, ele ficava horrorizado, porque na minha casa a gente comia arroz com macarrão e batata. O goiano é assim. É a batata cozida no macarrão. Combina, falava assim, mas eu achava ruim. Como que não combina? Eu gosto. São 3 carboidratos. Quer dizer, lasanha com arroz e feijão não podia, mas como não pode? Eu quero. É que eu fico muito assustado. Falei, mas você come lasanha com arroz? Falei, como? E por exemplo, tem pra muita gente, como por exemplo, arroz, batata, mandioca e macarrão. Gente, eu sou goiano demais. Um outro passo é você diminuir. Fala, não, hoje eu vou comer tal carboidrato, outro eu vou comer tal carboidrato. Não vai mudar tanto, mas é um outro passo. Cada dia você vai estar mais próximo de uma vida saudável, né? Fazer temporada sem arroz, eu já fiz isso, foi muito bom pra mim. No começo faz muita falta. Nossa. Depois de um mês, você acostuma e fica bem. Eu acho que nós podemos gravar um programa, né, a respeito dos malefícios do uso do carboidrato. Sim. E tem uma outra coisa que eu e o Francisco estavam conversando, nós podemos gravar também sobre a parte intestinal como segundo cérebro. Porque o nosso intestino, ele é o segundo cérebro. Tema forte. É um tema que nós podemos falar sobre isso. Eu acredito. Eu acho que num próximo programa e depois nós vamos organizar algo sobre isso. Nesse programa eu vou contar uma história, mas assim, vou deixar no ar aqui, você pode até pesquisar, ouvinte. Qual foi o motivo da morte de Elvis Presley? Alguém sabe? Pois é, tem a ver com o intestino e é impressionante, porque eu não sabia. Pra mim, Elvis Presley tinha morrido porque começou a se envolver com drogas. Elvis Presley não morreu, né? Mas pra mim ele teve envolvimento com drogas, mas não foi. Não foi por causa de drogas, não foi por causa de álcool, nada disso. A morte de Elvis Presley teve a ver porque ele não cuidou da saúde do intestino e porque na época tinha pouco conhecimento a respeito disso, pra ver o tanto que é sério esse negócio de você ter intestino preso e coisas do tipo. É porque o intestino, ele acaba liberando hormônios cerebrais que te trazem bem-estar, prazer, tudo. Então nós vamos falar isso como um segundo cérebro, com uma parte hormonal num outro momento. Uma das coisas que mais tem sido estudado na medicina hoje são os hormônios intestinais. Que loucura. Tá no top 5 aí nos últimos 30 anos, assim. Nós vamos fazer um programa só sobre isso. Vamos entrar nesse tema mais fundo e eu quero saber qual é o bendito hormônio da satisfação, da saciedade. Eu quero sentir saciedade comendo pouco, gente, mas não dou conta. Me ajuda aí, né? Que, como você diz, tem como produzir mais esse hormônio da saciedade? Nós vamos descobrir nesse programa. E o pior que tem. É? E o pior que tem. Não brinca não. Nós vamos falar sobre isso não então brinca no com próximo meus programa. sentimentos, não, doutor. Expectativas foram sem criadas. reservas. Gente, esse programa é bom demais. Vamos então tocar aqui o assunto. A gente iniciou com a Cibele aqui, ela fez muitas perguntas. Eu acho que vale a pena a gente caminhar para o final do programa, fechando esse tema. Então a gente falou aqui sobre o refluxo, falamos um pouco sobre essa saúde da família. E eu acho muito que os ouvintes que acompanharam esse desafio, eles perceberam que a mudança no organismo não é do dia para a noite. Então eu vou fazer essa pergunta agora no condicionamento físico. Tem pessoas que elas deixam de comer e só emagrece, mas perde músculo junto. E tem pessoas que não dão conta de correr, de caminhar. Então, qual o melhor exercício? Qual exercício traz menos impacto para o corpo humano? Qual que é o ideal? O ideal é a musculação. Não tem jeito.
pro nosso corpo. Puxar peso. Não é que você tem que gostar de puxar peso. A gente tem coisas que a gente na vida a gente tem que fazer para poder plantar. Você está plantando algo para colher na frente. Por exemplo, um idoso. Não adianta ele envelhecer sem ter massa muscular, porque ele perde a estereotaxia, a capacidade de andar equilibrado. Aí ele cai e tem uma fratura. Porque ele não tem músculo. Ah, vou fazer uma caminhada. Tudo bem, a caminhada para o seu cardiovascular é bom, mas ela não gera perda. Para quem está acima do peso, ela vai sobrecarregar seu joelho, sobrecarregar sua coluna, e ela não gera ganho de massa. Sim. E aí, ao longo do tempo, isso vai enfraquecendo as suas articulações. E quando você faz musculação, você está preparando o seu corpo para o envelhecimento. Então, hoje em dia, a melhor atividade é a musculação. Ah, mas eu posso conciliar a musculação com outra atividade, com uma bike, com a corrida. Eu posso, mas a musculação tem que estar dentro de todo o programa de treinamento. Posso até dar Também vou dar minha opinião, mas pode falar. A respeito disso. Há um tempo atrás eu sentia muitas dores na lombar e eu fui indicada para fazer justamente a musculação. E eu fiz por um período, né? Realmente fiz assiduamente. E desde então eu nunca mais senti dores. Tem mais ou menos uns 2 anos. Eu parei com os exercícios, parei com a musculação, mas a dor nunca mais voltou. Eu gosto de explicar. Aí por que ela parou de ter? A coluna nossa, ela tem as vértebras. Do lado das vértebras, ela tem a musculatura paravertebral, que quando ela é fortalecida, ela impede. Porque nós vamos desgastar, o nosso corpo desidrata. Ali tem um disco, que é um amortecedor. À medida que ela faz a musculação, ela fortalece aquela coluna em volta e o disco não amassa. Aí acabam as dores. Nunca mais. Né? Então, é como se fosse uma estrutura, né? O osso e o músculo. É a coluna ali que é a base para sustentar. Se o músculo é fraco, sobra mais no osso. E o sofre mais, onde tem a dor e o aí desgaste. dá artrose. Fala. Então, Guilherme, eu concordo com o que o doutor Hélio falou, mas assim, a minha opinião, o melhor exercício é o que a pessoa faz. Sim. Ser bem realista. Eu não gosto. O melhor exercício é o que você faz. Ponto final. Aquele que você gosta, aquele que te dá prazer. Não gosto de nada. Bom, aí é uma outra coisa. Mas se você gosta de uma atividade física, ela é melhor, porque é ela que vai te tirar da inércia. Se a pessoa está sedentária, ela tem que procurar uma coisa que dá prazer para ela. Sim. Ela tem que entender que às vezes sair da inércia vai precisar de uma atividade. E aí depois que ela começar a fazer, que ela vai acostumar, o cérebro dela vai gostar da endorfina que o exercício produz. Aí já virou um hábito, tudo de bom. Só que às vezes ela precisa saber aonde que a pessoa, depende de onde que a pessoa está. Qual que é o melhor exercício? É o que ela gosta de fazer. Ponto final. Qual que é o melhor exercício para quem tem mais de 30, 40 anos? Musculação. Por quê? O que o Hélio falou, depois dessa idade, o seu organismo naturalmente vai perder massa muscular. Sim. Perdendo massa muscular, diminui o metabolismo, diminui a capacidade física, começa a ter mais dor. Então, a pessoa que é a musculação que a gente fala, não é essa maromba. Se a pessoa gosta, nada contra. Nada a ver. Nós estamos falando de musculação como funcional do corpo inteiro. Você Perfeito. vai malhar membro superior, tronco e membro inferior. Você vai ter sua massa muscular proporcional. Por quê? Porque você vai ter um metabolismo maior, vai poder comer até melhor. Então isso é o ideal. Mas eu conheço pessoas muito saudáveis que são maratonistas, que gostam de pequenas maratonas, que gostam de correr, apaixonado por corrida. Para ele, aquilo lá é perfeito. Mas você tem que entender que, às vezes, pegar 3, 4 vezes na semana para fazer corridas, às vezes caminhadas longas, nem todo mundo conhece. Uma outra vantagem da musculação, que 3, 4 vezes na semana, em períodos de 30 minutos, você consegue suprir uma maneira, então você consegue administrar melhor o tempo. Mas tem sim, o futebol é bom, qualquer esporte é bom. A pessoa tem que experimentar. O que eu digo a musculação é porque, por exemplo, ele citou aqui um cara que vai correr, um maratonista. Um maratonista que ele não tem um preparo muscular, fatalmente ele vai ter lesões. Então até nisso a pessoa tem que pensar, eu quero fazer um esporte de alto impacto, eu preciso de ter um condicionamento muscular. Agora, o que ele falou também é importante, porque nós sabotamos. Não adianta eu matricular na academia, que eu tenho muitos amigos, pacientes, que o cara matricula, eu paguei o ano inteiro. Mas quando você foi? Não, eu fui umas 2 vezes. Porque a gente se sabota. Isso é a questão de criar o hábito. Não, eu vou de qualquer forma, seja chovendo, seja com sol, não tem aquele motivo. Eu quero deixar claro aqui, quando nós falamos musculação, nós não estamos falando exclusivamente da musculação em academia. Sim, não. Pensa, tem que fazer aquela. Musculação é atividade muscular global. Global. Por exemplo, um
RPG, um pilates, um funcional. Natação, fantástico. Natação você vai exercitar toda a musculatura do corpo sem muito impacto. Para quem gosta e tem isso é muito bom, muito saudáveis. Olha, os nadadores são todos saudáveis. Quer ver alguém que é musculoso e trabalha assim, trabalho comum, pedreiro. Rapaz, eu vi uma vez um pedreiro subindo com 4 sacos de cimento, 2 de cada lado. E um saco de cimento, eu não sei se você já sentiu 50. o peso daquilo. Pela madrugada, eu nunca vi um cara forte igual aquele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você acha que ele é saudável ou não? Aí eu não sei, né? Mas aí parece é um problema. que é. Você sabe por quê? Como a pratada. Deixa eu te explicar uma coisa. Porque é o seguinte, a atividade física, não importa se o cara é chapa, se ele é pedreiro, se ele carrega muito peso, se ele levanta um saco de cimento, porque a atividade física é aquele tempo que você separa para cuidar da sua saúde. Porque quando você fala em fazer atividade física, a gente tem que ter um VO2, uma taxa máxima. Você tem que levar a sua frequência cardíaca para um determinado nível, de acordo, claro, que com a sua idade. Cada pessoa vai ter isso na sua idade. Então, quando o cara vai lá, levanta um saco de cimento, ele levanta um saco de cimento, bota nas costas, jogou lá em cima, aí ele para, acende um cigarro, fuma um cigarro e tal, fica lá de boa. Não tem constância. Não é atividade física. Isso aí ele está fazendo um esforço físico. Sim. Atividade física é aquele tempo que você separou para ir lá, seja qualquer que seja a sua atividade física, naquele momento, não adianta ficar com o celular na mão na hora da atividade física, porque você vai estar desconcentrando, você tem que focar nos seus exercícios, seja musculação, seja na corrida, você concentrar naquilo que você está fazendo, para que ali você tenha o ganho, senão você vai ficar enganando, fazendo de conta que você está indo e não está resolvendo nada. Então, o fato do cara, porque eu vejo isso muito, o cara trabalha na roça, doutor, eu trabalho na roça, eu faço atividade física o dia inteiro, não faz atividade física. A atividade física ela tem que ser programada, manter sua frequência cardíaca durante um determinado tempo que você programou. Pode ser 15, 20, meia hora, de acordo com aquilo que você pode. É uma programação. Com muita certeza. Esse é o Fala Doutor. Cibele Damasceno, como que foi a experiência de poder participar aqui ao vivo com a gente? Maravilhosa, um grande privilégio mesmo, realmente são dois... São feras. São feras mesmo, né? E agradecer pela oportunidade de estar aqui, foi muito bom. Obrigado, Cibele, pela participação, audiência. E você, ouvinte, que quer participar como a Cibele, você pode sempre estar com a gente e seguindo os doutores lá também. Doutor Lélio Arão e doutor Francisco, eu acho que o programa está cada vez melhor. É impressionante como essa conversa vai longe. Obrigado demais. Ô Guilherme, vai ter algum desafio? Pois é, eu não vou mentir não, eu tô com medo, porque semana passada eu pensei assim, rapaz, não, vamos botar um desafio assim, ó, mandar uma foto fazendo atividade física. Acabou, gostei dessa. Então pronto, tá feito o desafio aqui pelo doutor Hélio no ar. É o seguinte, mandou a foto, já tá participando do desafio, qualquer dia da semana, né? É isso aí. Então manda aqui pro WhatsApp da Vinha FM, 9999-7205. Saindo do lugar. E é o seguinte, nós vamos mostrar essas fotos no programa na semana que vem. Quem acompanha pelo YouTube vai ver. E lá no Instagram da Vinha FM, no Instagram dos doutores também. E é claro, se você estava procurando o seu doutor, você achou. Fala Doutor na Vinha FM, é quinta, 5 da tarde, a gente te espera. Doutor Lélio Arão, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Guilherme, Cibele, Francisco. É um prazer estar aqui. Nós nos divertimos, a Cibele está aqui vendo que não tem nada aqui que é montado, aqui é tudo no improviso, né? E as coisas vão surgindo e vão fluindo. Isso é que é divertido, porque nós temos assunto aqui para conversar mais umas 2 horas. Muita certeza. E essa roda que a gente quer participar e agora descobriu um lugar para participar. Doutor Francisco, obrigado demais. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Hélio, Cibele. Foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Obrigado, ouvintes. O papo fluiu tanto, né, que nós vamos ter que deixar o tema... o tema, esquecemos o tema. E não é que nós esquecemos, é porque o assunto foi bom. Esse é o nosso propósito, né? Quando nós começamos o programa, é isso, é um programa de utilidade pública, né? Um programa para trazer temas de saúde de uma maneira descomplicada, né? Então a Cibele veio conversando e nós fomos puxando os assuntos aqui e eu acho que foi um programa muito proveitoso, né? Então o tema vai pra frente, a gente vai falar, fique tranquilo, nós vamos continuar essa sequência de temas e eu quero continuar falando para você, participe, né? O programa é feito pro ouvinte, aquilo que você tem um tema que você queira saber, um tema de interesse, um tema polêmico ou não. Nós estamos aqui para, de uma maneira científica, mas descomplicada, trazer informações para vocês. Um grande abraço. Com muita certeza. Segue lá os seus doutores, @Dr. Hélio Arão Júnior, @Dr. Francisco Rebouças. E é isso. Até semana que vem, quinta-feira, né, doutor? Cibele, diga lá, doutor Hélio. Não,
falar, né? Ela tá claro, doidinha pra falar. E olha que Ela falou bem, né? Ela falou que era tímida no eu começo. achei que nós íamos ter que fazer bem devagar. Não, fica à vontade, não fica com vergonha, não. Mas aqui a gente não fez nada. A Cibele chegou rasgando, comunicou bem demais. Cibele, obrigado por ter vindo, viu? Eu agradeço bastante, como eu falei, é um grande privilégio mesmo. E foi bem descontraído, não teve, né? Foi um grande bate-papo aqui e foi excelente, muito bom. Muito obrigado, Cibele. Ouvinte da Vinha FM, até semana que vem no Fala Doutor, às 5 da tarde. Eu te espero. Até lá. Tchau. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.